Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus continue te abençoando muito, amém? Que momento maravilhoso foi esse, amém, meus irmãos? Obrigado, meus irmãos, obrigado, Felipe, ministros de música. Que momento de adoração. Como é gostoso ouvir a igreja cantar junto, nesse coral sagrado. Como é gostoso poder ser ministrado pelo Senhor, quando o adoramos com a igreja, com os ministros de música. Obrigado, Neuza. Obrigado aos obreiros em serviço, aos nossos irmãos da transmissão que fazem com que esse culto se perpetue para abençoar outras vidas. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos orar para que a gente possa mergulhar na palavra do Senhor? Aleluias! Quero te convidar a orar agora, onde quer que você esteja, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e comece a clamar ao Senhor, pedindo que Deus fale conosco em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa manhã tão abençoada, em que podemos engrandecer ao Senhor, clamar ao Senhor, invocar ao Senhor e notar, sentir o Teu toque, sentir a Tua presença entre nós. Muito mais do que os sentimentos, mas a certeza de que quando nos reunimos para adorar e invocar o Teu nome, ó Deus, sabemos que ali o Senhor se faz presente. Como a Tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor habita no meio dos louvores, que o Senhor se faz presente quando o invocamos, que o Senhor se revela àquele que te busca de todo o coração, aquele que te invoca. Ó Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado. E agora, Papai, todos nós nos colocamos diante da Tua presença, quebrantados e pedindo, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Paizinho. Fala conosco como o Senhor falou no passado. Se revela a nós, Senhor, no nosso presente. E, ó Deus, que o nosso futuro seja aquilo pelo qual o Senhor sonhou para cada um de nós. Repreende tudo que quer nos atrapalhar de compreender a Tua palavra. E, ó Deus, nos ministra pelo poder do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, por meio da minha vida que fala a Tua igreja, por meio dessa igreja, Papai, porque sabemos que aqui, Senhor, somos o Teu corpo, parte do Teu corpo espalhado na terra. E, ó Deus, te pedimos, fala conosco, Paizinho, fala conosco. Revela os segredos dos nossos corações, segura nas nossas mãos, adestra os nossos pés e peleja pelo Teu povo, peleja por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero convidar meus irmãos e minhas irmãs a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, livro de Gênesis. Estamos meditando nessa porção. Gênesis, livro de Gênesis, 46, versículo 1. Gênesis 46, 1. Hoje nós falaremos tanto sobre José, mas estaremos destacando principalmente a vida de Jacó. Gênesis 46, 1, eu estarei lendo na NVI, diz assim a palavra de Deus. Israel partiu com tudo o que lhes pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai.
E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com vocês, certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Amém. Esse texto que hoje eu quero trabalhar com vocês, nessa experiência do nosso irmão Jacó, nosso irmão Israel, é bem naquele episódio que ele, logo na sequência em que ele recebe os seus irmãos, ou melhor, os seus filhos. Seus filhos vêm do Egito, agora com carruagens, com mercadorias, e não só com carruagens e mercadorias, mas com muito mais mercadorias e carruagens do que o próprio Jacó imaginava. Foi naquele episódio que os seus irmãos regressam e diz: papai, José ainda vive. Em que o coração dele quase para, em que os filhos contam toda a história para ele, e ali no finalzinho de tudo isso ele diz, vamos ler o capítulo 45, versículo 28, olha só, é logo depois daquele episódio em que ele diz para os seus filhos: basta. E Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Aleluia, aleluia. Nesse exato momento, algum tempo depois, deduzimos, não sabemos quanto, o texto não diz, mas logo depois de saber que o seu filho estava dizendo: papai, ainda haverá 5 anos de fome sobre a terra. Venha viver conosco, o Senhor e todos os filhos, filhas e netos. E não se preocupe com nada, porque Deus tem sido bondoso aqui comigo no Egito. E eu vou cuidar do Senhor e vou cuidar também de toda a família. E foi nesse exato momento que esse texto registra essa história tão linda. Então, hoje eu quero trabalhar sobre essa porção, em especial o capítulo de número 46. E o título da minha mensagem, irmãos, é O Melhor de Deus. O melhor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tem o melhor para a sua vida? Tem ou não tem, meus irmãos? Tem ou não tem? E eu hoje quero trabalhar em cima disso. É óbvio que quando a gente ouve tantas vezes mensagens sobre o melhor de Deus nas igrejas atualmente, é tudo voltado a conquistas terrenas, a bens materiais, a sucesso, a status. Não, vocês estão acostumados já a ouvir de mim. Deixa as besteiradas de lado, amém? Amém? O que é o melhor de Deus? O que é o melhor de Deus? O que Paulo diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Aleluia! Então todas as coisas, vou repetir, todas as coisas cooperam para o seu bem e para o meu bem. Amém, meus irmãos? Aleluia! Os bobinhos distorcem, porque eles olham para essas coisas terrenas e materialistas, e por isso estão construindo castelo nas nuvens, estão naufragando, estão deixando uma história horrorosa de cristianismo. Algo bem parecido que aconteceu com o romanismo na Idade Média, em que pela força da conquista humana construímos palácios e templos e basílicas, mas morrem espiritualmente.
Por quê? Porque ter a aparência de quem vive, mas não viver, não resolve. O próprio povo de Deus no Velho Testamento brincou nos dias do sacerdote Eli, que era descendente de Arão. E Deus permitiu com que a arca sagrada fosse viver entre os filisteus. Lembram? Porque ter tabernáculo, ter arca, mas se esquecer de Deus, não adianta ter objetos sagrados. E depois Deus deu a Davi e prometeu que ele e os seus filhos construiriam um templo, e Deus levanta o templo por meio de Salomão e coloca aquela casa no meio de Jerusalém, mostrando que ali seria o lugar onde a glória de Deus abençoaria todos os povos da terra. E assim foi, por décadas. Por quê? Porque Deus que é aquele que escreve a história entre nós. Mas o que acontece depois de alguns séculos? Os próprios filhos de Davi estão presos o quê? Nas suas coisas, nas suas conquistas, nas suas vitórias bélicas e financeiras, se esquecem de Deus. Deus levanta os profetas e diz: volte-se para mim, porque se vocês não se voltarem para mim, vocês não estarão mais aqui. E aí acontece o que nós já sabemos, que é o cativeiro babilônico, e aquele templo, que era a casa de Deus, foi tomada agora pelos babilônicos. Ou seja, meus irmãos, a gente não precisa relembrar a história, mas é importante nessa introdução aqui eu cravar algumas estacas, porque até mesmo entre os apóstolos um se perdeu. Por quê? Porque ele queria um Jesus político, um Jesus que lhe agradasse financeiramente, e tanto é que ele traz Jesus por algumas moedinhas de prata. Ou seja, deixemos as besteiras de lado. Amém, meus irmãos? Voltamos ao texto, ao tema e à proposta de hoje. Deus tem o melhor para nós, amém? E o melhor de Deus é o que nos importa. Agora, a pergunta que fica é: o que é o melhor de Deus para nós? A gente vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar. E a tese que eu quero defender hoje, nessa manhã com vocês, é a seguinte: que ao Filho de Deus, à Filha de Deus, Deus sempre o surpreenderá. Você acredita nisso? Porque se todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, segundo aqueles que foram chamados segundo seus propósitos e seus desígnios, nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos aqui apenas mais alguém jogado ao vento, como a filosofia deísta ensina, que um Criador, um ser todo-poderoso, cria esse planeta, esse mundo, e depois o abandona. Na semelhança de um grande relojoeiro que cria um relógio e depois deixa com que esse relógio funcione por si só. Não. Nós não acreditamos nessa bobagem. Pode ser até um pensamento filosófico interessante e tal, mas seria um Deus impessoal, um Deus distante. Vem cá, você sentiu a presença de Deus? Seu coração queimou? Seus olhos lacrimejaram? O seu espírito foi sacudido? É isso que Deus tem para nós. É isso que Ele tem para nós o tempo todo. Durante os cultos e durante a vida. Mas também nós não acreditamos naquela outra ideia e outra filosofia panteísta, que Deus está em qualquer coisa. Deus está na árvore, Deus está na formiga, Deus está na terra, Deus está na criação, Deus está, sabe, aquela ideia até um pouco mais hollywoodiana, né? Aquela ideia da força que está em todas as coisas. Não. Essa ideia panteísta também não acreditamos, porque Deus é uma pessoa. E Deus se faz pessoa em Jesus. Aleluia. E essa pessoa bendita morre no nosso lugar. E ela ressuscita ao terceiro dia. E ela é levada à destra do Pai. E agora Ele está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Aleluias. Nós não acreditamos nisso.
Nós não acreditamos nessa ideia múltipla de que Deus está em tudo, Deus está no cachorrinho, Deus... Não. Nós acreditamos que tudo é criação de Deus. Que o nosso Deus, ele é pessoal. Ele é um ser que se relaciona e, abre aspas, ama se relacionar, fecha aspas, com a sua criação. E você é a suprema criação de Deus. Aleluias. Então, o Filho de Deus e a Filha de Deus sempre será surpreendido por Deus. Por quê? O melhor de Deus ainda está por vir. Essa é a tese que eu quero trabalhar hoje. Porque foi isso que Jacó vivenciou aqui. Foi isso que José também vivenciou. E percebam, irmãos, olha como José e Jacó eram decididos. Porque José, depois de ter sido colocado como governador do Egito, ele poderia trocar alho por bugalho, ele poderia colocar a carroça na frente dos burros, ele poderia fazer muita coisa, mas ele esperou quem? Ele esperou Deus, porque ele entendeu que Deus o levou para o Egito. Então agora ele esperava em Deus. Vai guardando esses toques aqui. Ele esperou em Deus e de repente, depois de 22 anos lá, seus irmãos aparecem, por volta de mais de 20 anos, seus irmãos aparecem pela primeira vez para comprar mantimento, depois regressam, depois pela segunda vez voltam. Cria-se aquele contexto todo que eu venho falando para vocês, em que ele se revela para os irmãos e agora ele diz: olha, vão buscar o meu pai, não só meu pai, busquem todos, porque eu vou cuidar de vocês. Se Deus permitir, na próxima semana eu quero falar sobre questões financeiras. Sim, está no texto, Deus o usa para salvar a vida de todos e a questão financeira estava envolvida. Ele foi um instrumento da economia do mundo naqueles dias. E agora ele não só fez isso para o Egito, mas também para si. E agora ele podia também sustentar não só a família dele, mas toda a parentela dele. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Aleluia, o melhor de Deus está por vir. E ele estava vivendo já esse melhor, já. Porque 7 anos de prosperidade ele tinha passado, agora estavam nos 2 anos de tribulação, mas ele tinha de sobejo para ajudar o papai, para ajudar os irmãos, e ele aqui demonstra que ele era decidido. E também, de contrapartida, Jacó era decidido. Jacó, ao saber de todas as histórias, de tudo que tinha acontecido, diz: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Aleluia. O que Jacó aqui estava ensinando, irmãos? Jacó estava ensinando o seguinte, que o passado fica no passado. Passado fica no passado. Passado fica no passado. Tudo bem, filhos. Aconteceu, né? Tá bom. O que importa é o quê? É que Deus está nos dando um novo presente. José está vivo. Vocês estão comigo. Vamos reescrever a história. Aleluia, meus irmãos. Jacó demonstra isso. Jacó demonstra isso e José também já tinha demonstrado. Ou seja, olha como esses 2 filhos de Deus, eles andavam na mesma sincronia. O passado fica no passado, meus irmãos. Perceba, o pai, Jacó, e o filho não ficavam presos no passado. Antes eles reorganizaram o seu presente e prepararam o seu presente para uma nova perspectiva, porque só assim eles reescreveriam agora o seu futuro. Aleluia. Perceba, o pai e o filho não ficavam presos no passado. Deixa eu parafrasear aqui. O nosso pai bendito e o filho bendito que morreu por você não ficam presos no nosso passado. Aleluia. Deus Pai, Deus Filho quer nos ensinar a reescrever, reorganizar o nosso presente agora. Para quê? Para nos dar um futuro abençoado. Amém, meus irmãos?
reorganizar a nossa vida agora, redefinir agora, corrigir a rota agora, codificar a rota, ou seja, mudar o caminho, ou mudar de opinião. Isso é muito importante para podermos prosseguir e vencer, e desfrutarmos do quê? Do melhor de Deus, amém, meus irmãos? Se talvez não esteja desfrutando do melhor de Deus agora, e também se você não está desfrutando do melhor de Deus agora, como você esperará que o porvir será melhor? Porque, meus irmãos, se realmente nós acreditamos que o melhor de Deus está por vir, reescreva agora o seu presente. Amém, meus irmãos? O Pai e o Filho não ficavam presos no passado. Tanto o Pai quanto o Filho, eles estão presos a quem? Estão presos agora, ao nosso presente, querendo nos ajudar ao quê? A corrigir a rota das nossas vidas. Eu quero isso para a minha vida, e você, meu irmão? E aqui, Jacó, então diz, basta, vamos ir. E, em primeiro lugar, eu quero trabalhar aqui com vocês, porque como viver o melhor de Deus agora? Porque essa é a grande pergunta. Como viver o melhor de Deus no mundo confuso? Como viver o melhor de Deus no mundo de ódios? Como viver o melhor de Deus no mundo de decepções, de traições? Como? É difícil, irmãos. É ou não é? Claro que é. Se fosse fácil, todo mundo faria. É muito difícil, mas a Bíblia, ela vai nos ensinar o tempo todo como podemos reorganizar a nossa vida, como podemos redefinir as nossas rotas, como podemos reorganizar a nossa trajetória, como podemos codificar novamente os nossos estilos de vida. É por isso que Deus, quando olha para nós, Ele olha para nós com esperança. Não porque sejamos muita coisa, mas porque Ele já nos deu tudo. Basta crermos nele e caminharmos segundo a sua vontade. E nessa mensagem de hoje, a gente vai ver com Jacó e com José essas verdades. Porque, de fato, irmãos, Jacó, mesmo sofrendo, já vivia o melhor de Deus. Ele já vivia o melhor de Deus. Você vai chegar a essa conclusão comigo. Pastor, mas ele vivia o melhor de Deus, curtindo o luto do seu filho por 22 anos? Sim. Porque ali por volta de quando ele tinha 108 anos, ele perde o seu filho. Trágico. Mas aos 130 anos ele se encontra com seu filho. Ele se encontra. Se aos 108 ele já imaginava que ia para a sepultura, chorando a morte, aos 130, agora tudo mudou. Tudo mudou, porque na realidade ele já vivia o melhor de Deus. Ele aprendeu a viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus que está por vir, só sabe viver e aguardar de verdade. Porque, irmãos, guarde isso. Essa frase virou um jargão, né? Admitamos. Não virou um jargão? A pessoa está destruída. Aí vem alguém e fala, o melhor de Deus está por vir na sua vida. A pessoa, é bom ouvir essas palavras, mas virou um jargão vazio. As pessoas entram na igreja, as pessoas comprometendo isso o tempo todo, mas não ensinam a verdade. E eu quero hoje aqui, não me tenham como alguém que é melhor do que os outros. Não é isso. O meu dever é com a palavra. Dizer uma frase de efeito simplesmente para apaziguar o seu coração ferido pode ser útil para a vida, mas para Deus isso não resolve. Não resolve. Porque se a pessoa está com a vida toda torta, toda confusa, e ela ouvir, o melhor de Deus está por vir, o que ela vai pensar? Então, tudo bem, vou continuar como eu estou. Porque, de alguma forma, Deus vai mudar a minha vida. E eu te digo, é Deus quem muda a nossa vida sempre. Percebam, irmãos, isso é muito sutil. É Ele que pode fazer tudo.
Saiba disso. Mas Ele espera de nós algumas respostas. Amém, igreja? José, guarde essa frase, eu amo citar. José fazia o melhor como se tudo dependesse dele. Ele não esperava de ninguém. Aprenda a viver assim. Faça o melhor da sua vida como se tudo da sua vida dependesse só de você. Não espere nem de Deus. Pode parecer arrogante a minha frase, mas não é. Faça o seu melhor, até onde você conseguir. Só que aí José tem um segundo lado, a segunda parte dessa moeda. Qual é? Ele dependia de Deus como se tudo dependesse de Deus e não dele. Sim, ele depende de Deus como se tudo dependesse de Deus e nada dele. José viveu isso. Ele não podia fazer nada ao ir para o Egito, sendo vendido. Ele não podia fazer nada na casa de Potifar, sendo traído. Ele não podia fazer nada lá no calabouço, no cárcere, também sendo esquecido. Ele não podia. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava dando o melhor dele, como se tudo dependesse dele, e ele não aguardava, nesse sentido, que Deus viesse trabalhar por ele. E é isso que eu quero que você entenda. O que você pode fazer e Deus te deixou, Deus não fará por você. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Isso parece muito óbvio, muito simplório, mas não, isso é libertador. Porque muitas vezes a gente está querendo fazer a obra de Deus, mas a gente não mexe um dedo. A gente está querendo ser o melhor profissional, mas a gente não faz um curso. A gente está querendo ser o melhor ministro, mas a gente não se esmerilha nele. A gente está querendo ser prolixo nos estudos, mas a gente não queima a pestana. Ou seja, a gente está sendo tolo. E essa é uma fé tola. E a fé bíblica não é tola, amados. Crer em Deus não é suicídio intelectual. Aliás, é graça de Deus, inclusive no nosso intelecto. Então a gente tem que fazer o melhor, como se tudo dependesse de nós. E como se Deus estivesse dizendo, vai meu filho, vai na força que eu te dou e a gente faz o melhor, e é como se Deus falasse, eu não vou te ajudar, num primeiro momento. Mas aí quando nós damos todo o nosso melhor, fazemos o nosso mais excelente, e falamos, Senhor, não consigo mais, aí Ele vem e diz, agora sou eu que vou agir. Agora, filho, descansa, crê em mim, e aguarda, e a gente só se esconde debaixo das asas inquebráveis do Altíssimo, na sombra do Onipotente e ver o trabalhar dele na nossa vida. Aleluia! Não é isso que aconteceu na Bíblia, meus irmãos? Foi ou não foi o tempo todo? Foi. Em alguns momentos, aprenda a viver essas duplas realidades. Meus irmãos, eu cuido de vocês. Vocês não são meus. Por enquanto eu cuido. Até quando? Não sei. O que Deus vai fazer amanhã? Ele sabe. Mas uma certeza eu tenho, eu quero fazer o meu melhor hoje, e Ele vai continuar cuidando de vocês, por quê? Porque Ele ama a sua igreja, Ele cuida da sua igreja, Ele trabalha no meio do seu povo, e Ele vai fazer o que Ele bem sonhar com cada um de nós. Por quê? Porque Ele é Deus. Você tem uma esposa, um filho, uma filha, um neto, não são teus, faça o seu melhor como pai, as irmãs como mãe, os filhos como filhos. Faça o seu melhor como profissional, como estudante. Faça o seu melhor, o mais excelente, porque a excelência glorifica a Deus e a excelência alegra o coração dos homens. Faça o seu melhor. Não seja omisso, não seja frouxo, não seja covarde, não seja preguiçoso. Faça o seu melhor. E depois de ter feito o melhor, entrega a Deus e diz, Senhor, está aqui, Senhor. São 5 pãezinhos, alguns peixinhos, Senhor. E aí o Senhor vai fazer uma multiplicação de pães e peixes, meus irmãos. A gente só entrega. E eu sei que você talvez vai estar dizendo no seu coração, pastor, eu sou muito limitado, eu sou muito finito, eu sou muito falho. Descanse que você está dentro dos propósitos. Porque Deus capacita os seus eleitos e usa eles em nome de Jesus. Essa capacidade virá do Senhor. E aí Deus vai fazer o que Ele bem desejar, porque Jacó, o que acontece com Jacó também? Jacó vivia esse dilema, ele fazia o melhor dele, e ele sabia que em algumas áreas ele não podia fazer, contra as mentiras dos filhos, ele não podia lutar, ele tinha conhecimento desse fato? Não,
Ele podia não gostar da atitude dos filhos, mas os filhos falaram que o menino morreu, estava lá a roupa rasgada. O que ele fez? Ele chorou. Ele aceitou. Mas lembra que eu disse? Jacó vivia o melhor de Deus. Porque até no nosso luto podemos viver o melhor de Deus. Amém, meus irmãos? Aprenda a ser maduro. Na tribulação, Jacó viveu o melhor de Deus. Jacó poderia ter jogado a toalha, José poderia ter jogado a toalha, mas não, eles viviam dia a dia o melhor de Deus. Vem cá, meu irmão, Deus tem sido bondoso com você? Tem ou não tem? Sejamos honestos. Temos muito mais a agradecer do que reclamar, meus irmãos. Não é assim, meus irmãos? Eu costumo pensar, Senhor, obrigado, Pai. Temos tudo o que precisamos. Temos tudo o que precisamos para viver uma vida feliz, abençoada. Porque, irmãos, quando a gente começa a olhar para esses dois grandes servos de Deus, eles deixam essa mensagem para nós. Jacó e José já viviam o melhor de Deus. Mas agora, lembra que eu disse, o melhor de Deus está por vir, que é a minha tese? E eu disse também que os filhos de Deus sempre serão surpreendidos por Deus. Por quê? Porque não acabou, a história não acabou. A gente já vive melhor, mas a história não acabou. E agora, como que eu me preparo, irmãos, para ser surpreendido por Deus? Porque essa aqui é a grande questão. Como que eu me preparo para viver o melhor hoje? Porque esse presente hoje foi algo que eu plantei ontem. Ou seja, o que está por vir eu estou plantando agora, concorda? Mas eu quero olhar para as atitudes agora de Jacó aqui, nesses poucos versículos. Porque o que aconteceu aqui com Jacó? Vamos ler de novo. Olha só que lindo. Israel partiu com tudo que lhes pertencia. Gênesis 46, 1. Israel partiu com tudo que lhes pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Aleluia, aleluia. Berseba, meus irmãos, Berseba. Ele oferece sacrifícios em Berseba. Não foi à toa. Berseba era ao sul de Israel, ali quase já depois dos montes da Judéia, uma das últimas cidades, tanto é que em muitos momentos, quando Deus usa os profetas para falar ao povo, chama o povo à união de Dan, que ficava a norte, ali perto das colinas do Golã, atualmente, em Berseba, no sul. Seria o nosso Iapó. É a mesma coisa no Brasil. E aqui, o que era Berseba para eles? Berseba era o poço dos 7 juramentos, onde um dia Abraão e Abimeleque tinham feito uma aliança. Berseba era um poço de aliança. E aqui ele diz que ele para no poço de Isaque, seu pai, porque o seu papai ensinou a vida toda ele viver em aliança. Aleluias. Agora, guarde esse momento, porque a gente vai chegar lá também. Não pense vocês que esse momento não foi tempestuoso para Jacó. Jacó agora, aos 130 anos de idade, por 40 anos ele já vinha desfrutando de uma nova vida. Por volta dos 91 anos de idade, ele passa pelo Vale do Jaboque, ali onde Deus muda a sua história, muda o seu nome, muda o seu comportamento. Deus se revela a ele e ele começa a reescrever uma nova história. Lá em Padã Arã ele já estava sendo ministrado por Deus, fica lá durante muitos anos, mas agora, no Vale do Jaboque, Deus muda a sua vida e ele começa uma nova vida. Ou seja, por 40 anos ele já está vivendo o melhor de Deus. Amém, meus irmãos? Mas agora estava sendo difícil para ele. Por quê? Porque ele estava indo aonde? Ao Egito. A gente vai chegar lá. Mas agora ele para onde? Ele para no poço das alianças, dos votos, em que Abraão tinha feito alianças diante de Deus e que Isaque também tinha feito e tinha convivido. E ali o que ele faz?
ele faz um sacrifício. Guarde isso, meus irmãos, olha só. Ele oferece a Deus o quê? Sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E quando falamos de sacrifício, não tem como não lembrar sobre algumas coisas que acontecem quando fazemos sacrifícios. Porque no momento em que ele faz esses sacrifícios aqui, podem ver que quando um patriarca fazia algum sacrifício, geralmente ele montava um altar. Nesse altar ele separava ali os animais e ofertava a Deus. Era um gesto de adoração a Deus. Então podemos dizer, olha, presta bastante atenção, guarda essa palavra. Quer o melhor de Deus hoje e quer se preparar para o melhor de Deus que está por vir amanhã, sacrifica hoje. Sacrifica hoje. Sacrifica hoje. A quem? A você mesmo? Não é a nós. A gente trabalha para Deus. E o nosso sacrifício é para Deus. Guarda isso. Em primeiro lugar, Jacó está nos ensinando que o melhor está por vir. Mas como eu preparo esse que está por vir? Porque vocês têm que se lembrar que quando ele passa pelo Vale do Jaboque, isso é lindo, meus irmãos. Jacó, durante os seus 90 anos de idade, ele nunca tinha criado um altar para Deus. Por quê? Porque desviado não cria altar. Desviado é religioso, ele era religioso, ele usava Deus. Deus tinha tido misericórdia dele, se revelando a ele em Betel. Mas lá em Betel ele era uma pessoa de um coração tão duro que ele não tinha criado um altar ainda para Deus. Aliás, lá em Betel ele ainda fez uma barganha com Deus. Ele sabia que ele era o filho da promessa, ele disse, bom, se eu voltar cheio de bênção, eu dizimo, tá Deus? Dou 1.000, quero 100.000. Barganha, meus irmãos, barganha, tolinho. Só Jacó era um tolinho, né? Era um tolinho, tá lá. O texto vai fazer essa denúncia. Mas depois que ele passa pelo Vale do Jaboque, a Bíblia diz que ele volta para sua casa, depois que ele se reencontra com seus irmãos, ele ergue um altar a Deus. Posso ouvir glórias a Deus? Porque agora filhos crentes de verdade adoram a Deus. E você precisa de altar para fazer o seu sacrifício. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jacó está dizendo aqui que o melhor de Deus está por vir quando hoje a gente faz os nossos altares de adoração e de louvor e de sacrifício a Deus. Amém, meus irmãos? E no sacrifício a gente adora, no sacrifício a gente oferta, a gente doa, no sacrifício a gente se consagra, porque também Jacó vai demonstrar em um outro episódio que ele chama toda a sua família e nota que inclusive entre as suas esposas, elas estavam tendo ídolos do lar, logo depois que Levi e Simeão fizeram aquela tragédia aos siquemitas, e ele chama todos os seus parentes, familiares, esposa, filhos e netos e faz uma consagração com eles e faz um sacrifício e diz a eles, se consagremos ao Senhor. Então no sacrifício tem consagração, no sacrifício tem oração, no sacrifício tem busca a Deus. Amém, meus irmãos? O melhor de Deus está por vir. E como nós preparamos esse futuro de bênção? Fazendo altares e sacrifícios de adoração hoje, de louvor hoje, de rendição hoje, de consagração hoje, porque assim Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Ou seja, o que Jacó está nos ensinando? Porque agora, meus irmãos, a gente está entrando nos últimos 17 anos da vida desse patriarca, que já vivia os melhores de Deus nos seus 40 anos. Mas agora chegou o grande momento da cereja do bolo. Chegou o grande momento que Deus tinha preparado. Lembra que eu disse, meus irmãos, ao filho fiel, à filha fiel, mais cedo ou mais tarde, Deus te surpreenderá. Aleluia. E o que fazemos em particular? Muitas vezes Deus nos honra em público. Guarde, não tenha fobia de querer ter demonstrações públicas. Deixa. Aqui entra o que eu disse há pouco sobre fazer o nosso melhor. Faça o seu melhor.
Quem vai te honrar em público é Deus, não serão os homens. Porque se você buscar a honra pública pelos homens, Deus te abaterá. Porque é o reino dele, para a glória dele. Então, quando fazemos no particular, geralmente, pode ter as suas exceções, irmãos, Deus nos honra em público, amém? E aqui a gente vê isso, ele sacrifício. Então, em primeiro lugar, sacrifício. Quando nós fazemos o nosso sacrifício de adoração, de louvor, de busca, de consagração, quando nós fazemos o nosso sacrifício de doação, de dependência, nós estamos preparando o nosso caminho para o melhor de Deus, que está por vir. Amém, meus irmãos? Te pergunto, você vive uma vida de sacrifício? Ou você espera só que o outro se sacrifique? Então, é por isso que o outro vive o melhor de Deus. Guarde isso no seu coração, filho. José vivia o melhor de Deus porque ele se sacrificava, fazendo o melhor dele naquilo que ele podia, e naquilo que ele não podia, ele esperava Deus agir. Foi vendido como escravo, caiu na casa de Potifar. Fez o melhor na casa de Potifar, Deus o exalta na casa de Potifar. Fez o melhor no cárcere, Deus o exaltou no cárcere, e agora ele foi lembrado por Faraó no Egito. E ele fez o melhor, e Deus o colocou como governador do Egito. Meus irmãos, aprenda a discernir isso. Segundo lugar, meus irmãos, segundo lugar, olha só que coisa linda que o texto vai falar, vamos continuar lendo. Ele oferece sacrifícios a Deus, versículo 2 agora, por gentileza. Vamos ler. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Onde eles estavam, meus irmãos? Em Berseba, no lugar das alianças, no lugar onde se apresentava cordeiros, no lugar onde era o altar de adoração, de oração, de entrega. Aleluia, guarda isso, meus irmãos. E ele estava aqui em Berseba, e Deus fala com ele numa visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Aleluias! Segundo lugar, o melhor de Deus está por vir quando você passar pela porta do sacrifício. Guarde isso, meus irmãos, o sacrifício é importante. Hoje, irmãos, guarde isso, o Jesus fofinho te impede de viver em sacrifício, porque é tudo bonzinho, é tudo gostosinho, é tudo do meu jeito. Deus não nos chamou para sermos deusinhos, Deus nos chamou para sermos servos, filhos, amados, mas temos uma obra a fazer, amém, meus irmãos? Fuja do Jesus fofinho, do Deus bonachão. Esse Deus bonachão, esse Deus fofinho, esse Jesus fofinho, é um ídolo que foi criado, que está no inconsciente de muitos, que tem escravizado muitos, porque eles não vivem o melhor de Deus. Porque começa a sofrer, já não vou para a igreja. Por quê? Porque estou cansado, estou desanimado. Você segue o Jesus fofinho. O fofinho é assim mesmo, o fofinho não fez o que quis, porque o fofinho é um petzão. Mais ou menos assim. Não, meus irmãos, quem serve quem? Quem serve quem? Quem adora quem? Essa ideia, até mesmo quando muitas vezes fazemos o apelo, entregue a sua vida para Jesus, pelo amor de Deus, aceite Jesus. Meus irmãos, a gente tem que recodificar isso. Jesus ama, sim, é incondicional, mas a gente que tem que pedir pelo amor de Deus, para Ele não lançar a nossa alma no inferno. É isso. A gente fica apresentando um Deus complacente, um Deus, assim, tão esquisito. Meus irmãos, quando nós criamos uma caricatura daquilo que Ele não é um ídolo, viu? É um ídolo. Você pode não ter um ídolo presente, mas quem sabe tem um ídolo inconsciente, entendeu? Isso é um perigo. A teologia da prosperidade é um ídolo. As pessoas adoram esse ídolo chamado prosperidade? Aqui não, no Brasil não. Mas adoram ou não adoram? Porque a avareza é idolatria, adoram. É invisível.
A egolatria, quem segue apenas a sua própria vontade. Tem um deusinho na sua casa com um busto de você mesmo lá? Tem? É assim? É assim, não. Tem um deusinho lá, né? Uma menininha, um rapazinho, que é vocêzinho. Um avatar, hoje, né, tem uns avatares, né? É um avatarzinho, aí você adora São Raimundo. É assim? É assim? Quem vive a egolatria cultua a si mesmo. São ídolos. Quem sacrifica ídolos não sacrifica a Deus, porque Deus, Ele não dá a sua glória a mais ninguém. Ele quer a glória só para Ele. Amém, meus irmãos? Então, em segundo lugar, meus irmãos, olha que coisa linda que acontece agora, para a gente preparar, porque o melhor de Deus está por vir. Eu quero acreditar, meus irmãos, que essa mensagem está sendo uma profecia, já anunciada a vocês. O melhor de Deus está por vir na vida de vocês, na minha vida, na nossa vida. Amém, meus irmãos? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a fazer o quê? Sacrifício. Como Jacó fez. Como José fez. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, um adendo, viu? Lá no Egito, José tinha altar? Mas vem cá, José vivia em sacrifício? Aleluia. Perceba, meus irmãos, o altar ele é importante para perpetuar e para nos chamar à realidade. Mas o sacrifício aqui é mais importante do que aquele ali. Porque talvez você veio aqui para a igreja, mas lá no fundo você está dizendo, não, Deus, isso daqui eu não entrego. Não, Deus, isso daqui eu não faço. Não, eu só vou até aqui. Então, filho, você não vai viver o melhor hoje. E o melhor de Deus não está por vir. Porque lá no Egito ele não tinha altar. O altar estava aqui. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia. E Ele, por meio dos seus atos, das suas renúncias, da sua obediência, do seu temor, do seu amor, do seu gesto de perdoar, Ele demonstra que o sacrifício de Deus estava dentro dele. Aleluias. Voltando para Jacó. Jacó, então, agora faz o seu sacrifício. E o que acontece com ele, meus irmãos? Deus fala com ele. Segundo lugar, ouça a voz de comando de Deus antes de agir. Perceba, por que muitas pessoas não vivem o melhor de Deus? Porque trocam alho por bugalho, não sabe esperar. Não sabe esperar Deus agir. Vamos voltar aqui para José. José não foi, logo depois que ele foi nomeado como governador, ele poderia ter pedido licença a Faraó e dito, Faraó, me dá licença, Faraó. Deixa eu ver meu papai, Jacó, Faraó. Faz 13 anos, meu paizinho, ele foi enganado pelos meus irmãos, aqueles gadarenos, e deixa eu dar um abraço neles, deixa eu dar um safanão nos meus irmãos, não vou matar não, Faraó, fica tranquilo, mas deixa eu ir lá dar um abraço no meu paizinho. Não podia ou não podia? Podia. Por que ele não fez isso? Porque ele esperava em Deus. Lembra que eu disse? A gente faz o melhor como se tudo dependesse de nós, e nós esperamos por Deus como se tudo dependesse dele. Meus irmãos, a igreja não é minha, eu cuido de uma igreja, a alma de vocês pertence a Deus, o trabalhar de Deus é Deus na vida de vocês. Eu aguardo esse agir de Deus, eu faço o meu melhor, trabalho fazendo sempre pensando, fui bem, fiz o meu melhor, ótimo, agora é Deus quem vai trabalhar na vida do meu irmão, é Deus quem vai trabalhar na vida da minha esposa, é Deus quem vai trabalhar na vida dos meus filhos, é Deus quem vai trabalhar nessa cidade, é Deus quem vai trabalhar nesse país, quando? No tempo dele, aleluias. Assim, meus irmãos, José não, José, ele trocou, ele era ansioso, ele não se controlava. Ele fazia o sacrifício e já ia correndo para pegar a bênção. Não, ele aguardava. Meus irmãos, aprenda a aguardar em Deus. Porque José deixou com que Deus realinhasse a sua vontade. E ele vê depois de 20 anos quem os seus irmãos. Rubens, Simeão, Levi, Judá, todos eles aqui, está faltando Benjamim. Na primeira vez que ele começou a entender, Deus está nos reunindo, Deus está nos guiando, ou seja, perceba, voz de comando, e ele cria aquela estratégia que eu já preguei nas mensagens passadas. Eu acredito que foi Deus, porque o texto bíblico não fala que não foi Deus. O texto bíblico, se fosse só José por José, diria, José teve essa ideia, mas não, a gente vê que as ideias sagradas emanam de Deus, José entende e segue dia a dia. Por quê? Porque a gente precisa para agir uma voz de comando.
Guarde isso, meus irmãos. Quantas são as vezes que a gente faz as coisas e naufraga e depois fica dizendo palavras ao vento, o melhor de Deus está por vir. Mas aí não há nada a acontecer, claro que não vai acontecer. Você não esperou a voz de comando de Deus. Você não esperou o agir de Deus. Você não está vendo o trabalhar de Deus. É Deus quem rege a história. O seu governo é sempre eterno, Ele reina para sempre e ninguém nem nada é como Ele. Deixa Ele agir, Ele é o rei, a gente é servo. E José, depois que vê Judá quebrantado, ele vai e se revela aos irmãos, porque ele estava esperando só isso. Lembra que eu me preguei? Ele estava esperando só ver novas vidas ali, quebrantados. Alguém que um dia vendeu no passado, agora protegendo no presente. Olha só. Naquele momento, os irmãos de José, começando por Judá, eles começam a viver o que? O melhor no seu presente. Deixa eu fazer um adendo aqui que é importante eu citar. Pastor, e o filho de Deus infiel? E a filha de Deus infiel? O melhor de Deus está por vir? O que vocês acham? Respondam para mim. Eu digo que, olha, irmãos, porque se Deus abençoar um filho infiel, abençoar muito, aí que esse infiel se perde. Então, o que é o melhor de Deus, até mesmo ao filho infiel? Sabe o que é? É a misericórdia de Deus. Porque Deus poderia, irmãos, abençoar um filho infiel e fazê-lo com que ele se tornasse rico e famoso nessa terra. Mas e daí? Essa alma ia para onde? Para onde? Sendo infiel até a morte. Um abençoado que iria para onde? Para o lugar do rico, e não aonde estava Lázaro. Guardem isso. Então, até mesmo ao infiel, Deus tem um melhor. Qual é esse melhor? É a misericórdia. Amém, meus irmãos? É assim ou não é? Agora, quando a pessoa aprende com essa misericórdia, aí pronto, aí tem sentido as demais coisas. Mas se a pessoa for abençoada nessa vida, se torna uma pessoa riquíssima, poderosa, cheia de poder, sendo infiel, Deus lá dos céus pode fazer tudo isso na vida dessa pessoa. Mas o que mais Deus deseja? Deus deseja ver a pessoa feliz nessa terra e morta eternamente? Jamais. Por isso que ao infiel, a única coisa que ele deve aguardar é a misericórdia de Deus, porque essa misericórdia é o melhor que está por vir ao infiel. Agora eu te pergunto, a misericórdia ela é muito boa? Claro que é, ela é fundamental. Mas ela é fundamental quando? Como início, não como o final de uma vida. A gente tem que viver o melhor de Deus hoje, não o pior de Deus. Amém, meus irmãos? Então, em segundo lugar, o que Deus diz para Jacó? Jacó, pode ir. Voz de comando. Para eu encerrar esse segundo ponto, para eu ir para os meus 2 últimos pontos. Guardem isso. Você tem ouvido Deus falar? De verdade? Ou você faz o que vem à telha? E depois pede para Deus abençoar? Não, estou fazendo, Deus. Estou fazendo. Abençoa, Deus. Abre as portas. Vamos lá. Quem é chefe aqui? Quem é servo aqui? Não preciso nem ir longe. Percebam, meus irmãos, no sacrifício, na oração, na adoração, na consagração, no clamor, logo Deus irá falar. Aleluias. Voz de comando. Deus pode dizer desça, ou pode dizer talvez como fez com Isaac, porque certa ocasião eles também estavam com fome, e Deus disse a Isaac, não vá pro Egito. Opa! O que fazer se o meu pai, que era piedoso crente, desde quando nasceu, porque diferente de Jacó, que era um atrapalhado durante seus 70 ou 90 primeiros anos, Isaac não era atrapalhado, Isaac era os quindins de Abraão. Desde cedo um homem de oração, um homem de busca, de consagração. Tem uma derrapadinha lá, quando foi também para viver com Abimeleque, mas foi só isso. O pai errou 2 vezes, Isaac errou uma. Olha só que coisa linda. E então, Deus tinha dito, não vai, ele não vai. Acabou, tá bom, papai.
E agora eu te pergunto, Deus tem falado com vocês? Me ouçam, irmãos, olhos de vocês nos meus olhos. Vocês têm ouvido a Deus de verdade, a voz de comando de Deus. Deus tem dito algo audível no seu coração, Ele tem imprimido no seu espírito. A palavra de Deus tem te dado o tom da sua vida, porque talvez você esteja dizendo, pastor, Deus não tem falado comigo. Eu te digo, Deus está falando com você diariamente pela boca dEle, que é a palavra dEle. Leia ela. Ore em cima dela, clame a Deus por ela, e você ouvirá Deus falando ao seu coração. Porque o maior interessado na tua vida, e o maior interessado no teu futuro, e o maior interessado naquilo que nós deixaremos é Deus, não somos nós mesmos. Voz de comando, filho, voz de comando. Guarde isso. Terceiro lugar, o que Jacó fez aqui, irmãos? Olha, isso é lindo demais. Vamos voltar para o texto, vamos rapidinho voltar para o texto. E aí o que acontece aqui? Deus tinha dito, no versículo 3, vamos ler novamente. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Versículo 4. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. Ponto final. E a mão de José fechará os seus olhos. Ponto. Aleluia. Não tenha medo, pode ir, a voz de comando. E agora vem a grande questão. Eu descerei com você ao Egito, e você certamente, eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. Deus está dando todo o roteiro. E José, pela primeira vez, irmãos, olha que coisa linda. Ele ouviu dos filhos que José estava vivo. Mas agora é o próprio Deus que está dizendo, ele está vivo. José vai fechar os seus olhos. Aleluias. Terceiro lugar, o melhor de Deus está por vir. E como eu sei que o melhor de Deus está por vir na minha vida? A gente entende aqui com Jacó, ele vivia no centro da vontade de Deus. Jacó sabia que o melhor de Deus sempre estaria por vir na vida dele, porque, como eu já disse, ele vivia o melhor de Deus agora. Por quê? Porque ele desejava estar no centro da vontade de Deus. Pastor, mas me explica melhor. Vou explicar. O que era Canaã para Jacó? O que era Canaã para Jacó? A terra da promessa. Como ele, que durante toda a sua vida quis as bênçãos de Deus. Vamos lembrar, meu irmão, ele era um malandrão. Ele queria primogenitura e compra ela por um pratinho de lentilha. Ó que day trade foi esse. É um Bitcoin quando saiu. Comprou ali 51% dos Bitcoins. E explodiu. Foi um negocião. Por um prato de lentilha. Imagina, você faria um negócio desse ou não? Pelo amor de Deus. Foi o que ele fez. Ele queria primogenitura, ele queria bênção, ele trapaceia o papai. Ele engana o pai, ele engana o irmão e pega a bênção. Ou seja, percebam que os 70 primeiros anos dele, ele buscou a todo custo o quê? As coisas dessa terra. As bênçãos dessa terra. A herança de Abraão e a herança de seu pai Isaac. Então, perceba, durante muitos anos, ele não estava no centro da vontade de Deus. Em que centro ele estava? Ele estava no centro da vontade dele. E aí, pastor, valeu a pena? Jacó é a grande história de alguém que constrói castelos nas nuvens, que corre atrás do vento. Mas, como você bem conhece a história, ele se encontra aqui com Deus e agora Deus escreve a história dele. Aleluias. E agora ele está o quê? Ele está em Canaã, está já ali sendo respeitado em Canaã. Canaã é a terra
que mana leite e mel, mas é a terra da promessa de Deus. E agora vem o filho dele, que é um tigrão lá do Egito, um semi-faraózinho, e fala: pode vir, papai. E ele: vou ir, estou com fome, estamos com fome. A vovô Abraão foi para o Egito, Isaac não foi para o Egito, papai. E eu vou ou não vou? Deixo Canaã e os cananeus? Porque haviam 7 nações ali que habitavam em Canaã, inclusive os cananeus, e depois os jebuseus, ferezeus, os heteus, os hititas e tantos outros que já habitavam ali, que eram povos dominadores. Até mesmo depois os filisteus também. Se foi um pouco antes ou um pouco depois, a gente não sabe dizer quando eles foram habitar ali. Mas perceba, deixa a terra da promessa. Agora ele estava vivendo esse momento. Então, por que eu estou falando tudo isso? Mas ele ouve a voz de comando. E quando ele ouve a voz de comando, o que ele faz? Ele simplesmente fala amém. Amém. Ou seja, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Meu irmão, guarda isso, o melhor de Deus está por vir. Você está no centro da vontade de Deus? Se você está, você já está vivendo o melhor de Deus hoje, aleluias. Dá glória a Deus no melhor de Deus que Ele te faz viver hoje. Porque o melhor de Deus vai vir. Lembra? Primeiro lugar, sacrifício. Segundo lugar, o que? Voz de comando. E terceiro lugar, está vivendo no centro da vontade de Deus, como uma ovelha ensinável. Não como um jegue teimoso, um burro que não é adestrado, um cavalo ou uma égua que não sabe ser guiada. Meus irmãos, ser ensinável nos leva a viver no centro da vontade de Deus. José vivia no centro da vontade de Deus ou não? Lembra que ele disse para os seus irmãos: não foram vocês que me venderam, foi Deus quem me trouxe para cá. José era ensinável, meus irmãos. José vivia no centro da vontade de Deus. Em quarto e último lugar agora, guarde isso, meus irmãos, porque se você não viver no centro da vontade de Deus, o melhor não está por vir, porque você já não está desfrutando do melhor hoje. Para eu ir para o quarto e último lugar, guarde isso. O que é o melhor de Deus? O melhor de Deus para os patriarcas, a gente já conhece a história dos patriarcas. A gente está conhecendo a história de José. O melhor de Deus para Davi era a monarquia. Era ser um soldado, era ser um poeta. O melhor de Deus para Elias e Eliseu era serem profetas. Para Isaías e Jeremias era serem profetas. Profetas de que ordem, de que tipo? De uma ordem divina, é claro, mas com muito sacrifício. Perceba, uns Deus chama para ser reis, outros governador, outros patriarcas, mas todos eles passam pelo mesmo critério, que é sacrifício, que é voz de comando e vivendo no centro da vontade de Deus. Talvez você diga: mas pastor, eu estou sofrendo, meu pai sofre demais, eu conheci servos de Deus que sofreram e até morreram. Meus irmãos, quem vive assim é porque está no centro da vontade de Deus. Vamos lá, vamos para João Batista e os apóstolos. Eles passaram por uma vida de sacrifício? Passaram. Eles tinham uma voz de comando? Tinham. Segue-me, aleluia, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles tinham essa clareza de viver no centro da vontade de Deus? Claro. Eles estavam com Jesus em todo lugar. E João Batista, voltando para João Batista. João Batista foi decapitado, meus irmãos. Pastor, mas o melhor de Deus é ser decapitado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que é importante explicar isso para vocês. Alguns servos e algumas servas são eleitos por Deus a dedo para serem sementes divinas na terra. Quem são esses? São os mártires. Estevão, o apóstolo Tiago, João Batista. Meus irmãos, ninguém quer ser mártir, irmão. Todo mundo quer comer, manjar, maná. A gente não quer sofrer, tomar pedrada, tomar chicotada. Ninguém quer isso. Mas alguns Deus separa a dedo. Para quê? Para que eles se tornem sementes vivas na terra.
porque as digitais divinas serão impressas aonde eles estiverem e principalmente no momento em que eles forem colhidos. Porque João Batista pregou durante muitos anos ali no deserto da Judéia, uma multidão veio a eles, o Messias veio a ele batiza o Rei dos Reis, e ali o Senhor diz: agora João, pode deixar que daqui eu cuido, João. E João então descansa em Deus, e Deus prepara esse último final de vida para João, encarcerado e depois decapitado. Mas agora o corpo de João e a cabeça de João continua a pregar ali aqueles poderosos que o fizeram passar por aquela tragédia, porque diante deles estava alguém que era uma semente viva de Deus na terra, onde as digitais sagradas imprimiam dizendo: vale a pena viver obedecendo a Deus, e principalmente vale a pena morrer seguindo a Deus, porque nada há mais importante do que Deus no céu, na terra ou em qualquer outro lugar. Aleluias! Eles viveram o melhor de Deus. O que Deus tem para você e para mim? E para a igreja dos últimos tempos, meus irmãos, meus irmãos, a igreja dos últimos tempos vai ser fantástica. Vai ser fantástica. Vai ser fantástica a igreja dos últimos tempos, porque a profecia diz que nos últimos tempos o Espírito de Deus estaria sobre toda a carne. E aquilo que começou no Pentecoste não acabou. Na minha opinião, vai ser agora em projeção global para a glória de Deus. Vai ser um momento único da história da humanidade, onde Deus levantará 144 mil eleitos, junto com os 2 profetas, para fazer a última colheita nessa terra. Aleluias! Como vai ser, meus irmãos? Eu não sei. Mas, pastor, as profecias nos dizem que nos últimos tempos muitos apostatarão. É verdade. Vai ter a religião institucionalizada e vão ter os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, fazendo o papel de João Batista dos últimos dias. Porque João preparou o caminho para a vinda de Jesus, e nós prepararemos o caminho para a volta do Senhor. Aleluias! Eu não sei se somos. Uma coisa eu não quero viver entre os apóstatas. Eu quero viver sim uma vida de sacrifício, ouvindo a voz de comando, estando no centro da vontade de Deus. Quarto e último ponto. Meus irmãos, tudo fará sentido em algum momento. Quarto e último ponto. Tudo fará sentido em algum momento. Pastor, como assim? Na vida de Jacó nada fazia sentido. Ele chorava a morte do filho. O próprio José no Egito, no primeiro momento, nada fazia sentido, até ser coroado como governador. Agora é coroado como governador, a Bíblia não diz, mas eu deduzo, que ele desejava ver o seu pai, mas o Espírito Santo dizia: espera. Tá bom, papai. Sabe quando o Espírito Santo fala no seu ouvido, no seu coração? Guarde isso, irmãos, que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração. Tem hora que a gente tem dúvida, é verdade, eu também. Puxa, quantas vezes? E eu vou fazer alguma coisa e eu oro. Lembra que eu disse no sacrifício, a oração, Deus fala, e muitas vezes só vem e espera. Tá bom. Quando a gente quer muito algo, esperar é fácil? Claro que não. A gente quase morre. Não é assim? É a mesma luta que você passa, irmão, que eu passo. É a mesma coisa. Pastor, por que o senhor vence? Eu oro mais. E busco a Deus mais. E a ansiedade, e a preocupação, e tudo vai embora. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, invade a nossa vida. É assim, o caminho é esse, não tem outro. Eu quero acreditar que José ouvia: espera, eu trabalhei na sua vida, eu trabalho no seu pai. Quem é o patriarca? É o seu pai ou é você? Tá bom, é meu papai, eu não sou. Então espera. E aí Deus alinha o destino. Deixa eu te perguntar, sua vida tem feito sentido? Tem feito nexo? Ou nada tem feito sentido? Nada tem feito nexo? Não tem feito? Ai, pastor, e agora? Desfruta a bênção de Deus agora, nesse conglomerado, nesse emaranhado de desconexões. Deus está nesse propósito.
Viva o melhor de Deus agora. Como? Sem nexo, pastor? Sem compreensão? Por quê? Porque nós não precisamos entender, basta obedecer. Deus não pediu para a gente entender os planos e os propósitos dele. Ele disse que os caminhos deles, os planos deles, os propósitos deles são muito mais elevados, muito melhores do que o nosso. A gente não vai compreendê-lo, meus irmãos. Mas ele diz, me obedeça, venha pela fé. E a fé não é suicídio intelectual. Fé é certeza, fé é convicção. Ou seja, viva o melhor de Deus hoje. Nada faz nexo, nada faz compreensão, mas no tempo certo tudo fará. Porque foi isso que ele viveu aqui em quarto e último lugar. O que Jacó estava vivendo em quarto e último lugar? Tudo estava fazendo sentido agora. Tudo estava fazendo nexo agora. E ele vai agora ao Egito. Vai até a terra de Gozém, e quando ele se depara, seu filho José vem correndo e o abraça, e ele chora nos braços do seu pai, e ali ele diz, pai, eu vou cuidar de você e de todos os seus descendentes, fique aqui. E ali eles fazem uma comitiva ao Egito com Faraó, e ali Faraó deixa eles na terra de Gozém. Guarde isso, meus irmãos, olha como José era crente. Olha como José era crente. Lá em Canaã, a sua família era um bando de perdido, com exceção de seu pai. Com exceção de Jacó. Seus irmãos estavam na terra da promessa, mas viviam que nem os cananeus. Sim ou não? Sim. Até se encontrar com o irmão. Até esse segundo episódio. Eles estavam na terra prometida, mas viviam que nem um cananeu. Vem cá, está na igreja, irmão? Não vive em sacrifício? Não tem voz de comando? Não está no centro da vontade de Deus? Você é um cananeu, todo atrapalhado. Quem sabe Deus precisa te mudar de geografia, precisa aprender a viver, entendeu? É verdade, irmãos, tem vezes que Deus faz isso, porque agora Jacó, já Israel, já tinha vivido como eleito. Por quê? Porque ele passou pela porta do sacrifício. Jacó entendeu o que é voz de comando. Jacó entendeu o que é viver no centro da vontade de Deus. E mesmo depois do luto do seu filho, ele ainda estava vivendo o melhor de Deus. Mas Deus, como eu disse na minha tese, Ele faz algo extraordinário. Ele nos surpreende. Meu irmão, Deus vai te surpreender. Isso não é palavras ao vento, não é frase de efeito, é promessas que está na Bíblia aos fiéis, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está fazendo nexo, não está fazendo sentido, mas você tem passado pela porta do sacrifício, da adoração, da entrega, da obediência, tem ouvido Deus, tem se aquietado em Deus, tem esperado Deus, tem feito o seu melhor e tem deixado Deus agir. Então num dado momento você verá Deus mover céu e terra para cumprir a promessa dele na sua e na minha vida. Descansa, meu irmão, você não precisa de ferramentas de cananeu, você não precisa de ajudas de jebuseus, você precisa apenas viver como um filho de Deus amado. Amém, meus irmãos? Nada fazia sentido, nada fazia nexo em muitos momentos na vida de Jacó, mas num dado momento tudo fez sentido, tudo fez nexo. Por quê? Porque Deus é aquele que reordena as estrelas ao nosso favor, é aquele que reorganiza o caos e faz do caos um lugar de bênção. Agora Jacó, meus irmãos, que achava que viveria curtindo a morte do seu filho, vai viver ao lado do seu filho e recebe ainda mais 2 herdeiros desse filho, que é Efraim e Manassés, os adota. E essas 2 tribos se tornam as maiores tribos de Israel e as mais importantes no primeiro momento. E olha só, meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque a tua vida está como hoje? Está como? Guarde isso, esses 3 pontos vão culminar no quarto. Muitas vezes as coisas estão atrapalhadas porque você faz as coisas como você quer, não como Deus quer. Meus irmãos, lembra o que eu disse? Ao filho infiel, o que está de melhor por vir é o quê? É a misericórdia. Se você tem sido um filho infiel até hoje, agarre-se em Deus, banhe-se na sua misericórdia,
Porque lembra que eu disse? O pai Jacó e o filho José não viviam com o coração no passado. Eles não ficavam presos no passado. Eles queriam reescrever a sua história hoje. O Pai Celestial e o Filho bendito, Nazareno, não está preso no seu passado. Se agarra na misericórdia de Deus. Se agarra. E a partir de hoje, recodifica a tua vida. Porque pode não fazer sentido. E vou dizer, irmãos, muitos momentos da nossa vida não farão sentido mesmo. Não farão. O que acontecerá no nosso futuro é um mistério de Deus. Para eu concluir, qual era o melhor de Jacó e qual era o melhor de José? Qual era o melhor da vida deles? Porque eu venho trabalhando aqui hoje o quê? Que o melhor de Deus está para vir. E o que ou quem era o melhor de Jacó e de José? Deus. Pode ver que para Jacó, o melhor dele não era ser patriarca. O melhor de José não era ser governador. José desfrutava do melhor do Egito e Jacó agora foi com o seu povo desfrutar do melhor do Egito. Mas isso não era o melhor de Deus. O melhor de José e de Jacó não foi ver os irmãos que viviam em mentira, ver a mentira cair por terra e agora viver a verdade, viver o perdão e o amor. O melhor de José não era Jacó. E o melhor de Jacó não era José. O melhor deles era Deus, pelo qual eles amavam. E percebam mais uma vez, para eu concluir, a Bíblia vai ser clara. Jacó, não tenha medo. Desce para o Egito, porque eu estarei descendo com vocês. Aleluias! O melhor de Jacó era a companhia de Deus, que ele aprendeu lá no Vale do Jaboque. E o melhor de José? O melhor de José a gente já conhece a história, porque a Bíblia diz que o Senhor era com José em tudo. O melhor de Deus se cumpriu na vida deles. Por quê? Porque eles eram fiéis. Passe pela porta do sacrifício. Passe pela porta do sacrifício. Não tenha dó de se sacrificar, se doar a Deus e ao seu reino. Ouça a voz de comando no seu espírito, na sua alma e principalmente na palavra de Deus. Viva o centro da vontade de Deus. O que Deus te chamou para fazer. Não queira o que é do outro. Faça o seu melhor. É para ser governador do Egito? Seja o melhor. É para ser cuidador de um cárcere? Seja o melhor. É para ser um patriarca? Seja o melhor. É para ser um profeta? Seja o melhor. É para ser um pastor? Seja o melhor. É para ser um diácono, um obreiro? Seja o melhor. É para ser um levita? Seja o melhor. É para ser uma mãe que cria filhos honrado e deixa uma história linda? Faça o seu melhor. É para ser decapitado? Seja uma semente viva de Deus na terra. Assim, o melhor de Deus sempre estará por vir na nossa vida. Amém? Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. E a você que por um motivo ou outro, não tem sido fiel, o melhor de Deus está por vir agora na sua vida. Nesse momento, agora, onde quer que você esteja, agarre-se ao Eterno. Clame a Ele, peça, Deus, tenha misericórdia da minha vida. E aceite essa misericórdia de Deus e o perdão de Deus, porque lembre-se, o Pai e o Filho não estão presos no passado, mas eles escreveram um passado de amor e de redenção para te transformar agora. Então agarre-se à misericórdia de Deus e reescreva a sua história. E a você, meu irmão, que tem sido alguém que já passou por experiências com Deus, mas que perdeu a intensidade na caminhada. A você que tem sido fiel, mas lá no fundo, você tem feito as coisas quando tudo dá certo na tua vida. Lembre-se agora de Jacó, lembre-se de José, pelo qual eles se sacrificavam a Deus.
Eles tinham um altar dentro do coração deles, dentro da alma deles, e eles davam o melhor para eles, para Deus, por tudo que eles faziam. E eles aguardavam Deus. Eles ouviam a voz de comando, eles deixavam Deus organizar as suas vidas. E eles estavam vivendo no centro da vontade de Deus. O melhor de Deus vai se cumprir na sua vida. Basta você seguir os passos sagrados e você se encontrará com as bênçãos reservadas e você se surpreenderá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra ao coração do teu povo e te peço, meu Pai, nos ajuda na caminhada. Aquele irmão que agora sente que é infiel, ó Deus, banho com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu perdão, e ó Deus, ajuda a fazer com que ele entenda que correr atrás do vento só irá destruí-lo, construir castelo em nuvens só irá arruiná-los. Ó Deus, revela-te ao meu irmão, ajuda o meu irmão, a minha irmã, perdoa, mostra o teu perdão, mostra a tua misericórdia e derrama a sede de Deus nessa vida, sede de Deus nessa alma, para que ele possa a partir de hoje fazer como Jacó um dia fez no Vale do Jaboque, possa reescrever a sua história pela atuação de Deus na nossa vida. Pai, e sobre os meus irmãos que por um motivo ou outro, Senhor, ou deixaram de viver no centro da tua vontade, ou têm lutado contra a tua voz de comando, ou quem sabe contra a tua palavra, ou têm vivido uma vida sem sacrifício, como eu brinco e digo muitas vezes, ensino do Jesus fofinho, ó Deus, liberta, papai, de qualquer ídolo que criamos que não seja a tua pessoa. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Deus, ajuda o meu irmão a viver uma vida de sacrifício, porque eu sei que o Senhor falará, e quando o Senhor falar, que eles possam, ó Deus, saber que a maior herança da nossa vida é a tua companhia do nosso lado, onde quer que estejamos. Sê com o meu irmão, sê com a minha irmã, e nos abençoa, Pai. Continua falando ao coração da tua igreja, é assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Viva o melhor de Deus hoje, e creia que Deus amanhã fará algo extraordinário na sua vida, porque o melhor de Deus está por vir a todos nós, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Obrigado aos irmãos que estão aqui conosco, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus, uma semana de vitória. Pode se abraçar, nosso culto está encerrado. Deus abençoe.